ele teve um sonho. E esse sonho, para mim, foi uma confirmação do assunto que nós deveríamos tratar. Então, como certamente esse encontro ele vai ter contornos bem doutrinários em alguns momentos, bem forte na palavra, eu pensei que seria importante nós começarmos com a palavra profética, que obviamente vai se desenvolver numa própria exposição da palavra. Então por isso que eu senti que ele deveria ser o primeiro a falar. E nós temos uma sequência de pessoas que vão falar depois, mas todas essas estão em suspenso, do tipo assim, se o Espírito Santo, né? Eles estão todos esperando. Então eu falei, Fábio, você começa, aí depois a gente vê o que Deus faz. Tá bom? Então, Deus abençoe, meu amigo. Obrigado, querido. Alguns meses atrás, como o Ângelo falou, a gente sempre conversava sobre esse tema da hipergraça, eu, o Ângelo, o Aldair e outros irmãos, mas isso, sim, nunca foi algo para mim que foi uma coisa tão urgente, nunca foi um tema que eu estudei, nem procurei me desenvolver. Até uns meses atrás eu estava dormindo, obviamente, foi um sonho, e eu sonhei que no sonho era como se fosse o futuro, alguns anos na frente, e era tipo um acampamento, um retiro de líderes, e a gente estava num lugar e estávamos pessoas conhecidas, amigos. Eu lembro que eu vi, acho que o Ângelo, eu vi o Michel, e tinha outras pessoas também, outros amigos. E também o curioso nesse sonho é que nesse lugar não havia muitas pessoas, devia ter umas 100 pessoas, mais ou menos. E tinha uns caras muito famosos, assim, no sonho. Aí eu comecei, é legal que no sonho você começa a ficar meio assustado, né? O que está acontecendo? Porque no mesmo lugar, na mesma sala, estava eu, o Ângelo, o Michel, estava o Silas Malafaia. E uns caras assim, Márcio Valadão e Ezequiel Teixeira, um cara lá do Rio, muito, muito conhecido, e a gente estava numa sala. E eu assim, dentro do sonho, pensando, o que está acontecendo, né? O mundo está acabando. Aí eu lembro que eu entrei, e era tipo um lugar que a gente dormia no lugar, um alojamento. A Jaqueline estava comigo, minha esposa linda, ela está ali, ela é minha melhor parte. E aí eu entrei no auditório, e eu lembro que eu sentei assim, na primeira bancada, sentei do lado do Ezequiel Teixeira. Aí sentei e falei com ele, falei, por que esse cara me conhece, né? O que está acontecendo, né? O Juan assim, começou a interceder ali. E aí, no sonho, o Michel ia falar. E aí o Michel vai lá para falar, e ele começa a falar, e eu no sonho pensando, o que está acontecendo? O Michel está pregando, o Silas Malafaia está sentando a ouvir dele. Por que estamos aqui? E aí ele começou a falar sobre o Evangelho. E aí eu ia falar depois do Michel. Isso é tudo no sonho, estou resumindo. E aí o tema desse encontro, de vários líderes mais novos, líderes mais anciãos, gente famosa, gente que bem underground, o tema desse encontro era... Várias pessoas estavam trazendo sua percepção, porque falavam dessa forma, né, essa frase, né, a hipergraça e o universalismo destruiu o Brasil. O que a gente vai fazer agora? E era, como eu te falei, era um sonho no futuro. Então eu via assim, tipo, muitos anos na frente. Era como se a doutrina da hipergraça e o universalismo fizeram um estrago tão grande no Brasil que os líderes mais diversos e mais diferentes tiveram que sentar num lugar para ver o que quiseram fazer. Só que o problema é que no sonho não tinha muito o que fazer, porque o estrago já estava feito. Aí eu acordei, e quando eu acordei, eu ouvi uma voz no meu interior, e a voz dizia que, Fábio, você precisa se antecipar. E aí eu falei, que legal. Antecipar como, né? Fazendo o quê, né? E o mais engraçado, que se você não me conhece bem, se você me conhece, você vai entender. Eu não sou um cara tão acadêmico. Então você precisa entender que eu ouvi as palavras hipergraça e universalismo e eu não sabia muito o que significava. Eu fui para o Google para perguntar, botei lá, o que é hipergraça? Literalmente. Isso é fato. É sério. O que é universalismo?
E aí eu acordei e falei, Jaqueline, eu tenho uma nova missão. Jaqueline, meu Deus, lá vem ele. O que você vai inventar agora? Eu falei, a gente vai fazer guerra contra a hipergraça e o universalismo. Ele falou, você vai arrumar outra briga? Aí eu falei, a gente vai brigar. E aí o que acontece foi que eu peguei esse sonho e mandei para um grupo de pessoas proféticas que a gente faz parte assim, de relacionamento. E aí o Ângelo estava, e aí estava uma galera, e o Ângelo a gente começou a conversar, e a gente estava lá em Itajaí, né? Não, é Itajaí, Santa Catarina. E aí eu comecei a falar sobre isso, comecei a compartilhar isso com o Aldair, com o Ângelo e com o Martin Scott lá na Espanha, pelo Skype. A gente começou a conversar bastante sobre esse tema e a gente começou a se aprofundar. A gente entendeu que a gente vai ter que levantar uma grande luta contra esse tema. Só que aí uma coisa aconteceu, que o Ângelo já estava preparando algo para falar aqui e esse entendimento que eu recebi, que a gente ia precisar entrar nessa luta, a gente meio que misturou tudo, a gente misturou nessa luta aí. Só que o problema é que na minha cabeça, eu interpretei um pouco mal o sonho, porque eu achava que é o seguinte, nós temos tempo para trabalhar isso com calma, porque no futuro é longe, então a gente vai trabalhando isso com calma e chega no futuro vai dar tudo certo. Só que aí a gente começou a estudar e a gente descobriu que a hipergraça e o universalismo ele não vai começar a estragar o Brasil. Ele já está fazendo isso. Então eu vim aqui para dizer uma coisa só. Nós estamos em guerra. Nós estamos lutando contra o falso evangelho no Brasil. Eu vou repetir. Eu vim aqui para dizer isso. Nós estamos numa luta. E nessa luta, meu amigo, não tem abstência. Abstência que fala, né? Não tem tipo... É o que eu falei antes. Não tem tipo, vamos adorar e você está sentado assistindo. Ou você fica aqui e adora, ou você vai embora. Não tem, eu não quero entrar nessa luta. Não, ou você entra, ou você é consumido por ela. O Espírito, eu creio nisso, que isso é uma palavra do Espírito para mim, para minha família e para o Brasil. Que o Senhor está nos chamando para guerrear nesses dias. E eu quero abrir com você em 2 Coríntios capítulo 10. Eu quero falar um pouco sobre essa batalha. E aí arrumei um outro problema, depois desse sonho, que eu senti de escrever um novo livro, já estou escrevendo. E o tema do livro, a gente vai dar um nome, né? Nome bonito, a Carol geralmente ajuda a arrumar esses nomes bonitos. Mas o livro vai ser sobre batalha espiritual. Ou seja, imagina, né? Deixa eu contextualizar um pouco, você que não entende do que eu estou falando. Há muitos anos atrás, com o crescimento do movimento profético no Brasil, começou também um movimento chamado movimento da batalha espiritual. E não sei se você lembra, mas não sei se você tem idade para isso, mas alguns vão ter, que na hora da música tinha as músicas de comunhão, somos corpo. Tinha as músicas de adoração, que geralmente era lenta, né, porque tinha esse negócio, né? Música lenta era de adoração, música de comunhão, e tinha um momento na adoração, que qual era o momento? As músicas de guerra. Quem já cantou música de guerra aqui? Tinha uma música que era clássica, que todo mundo cantava naquela época, que era Levanta-te, levanta-te, Senhor, bam, 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 levanta-te, levanta-te, Senhor. Aí tinha espírito de maldição. Depende da versão, uns era fuja, outro era saia, né? Espírito de orfandade, saia. Aí ficava meia hora cantando um monte de espírito. Espírito de mentira, saia. Espírito de imoralidade, tua presença, lembra?
Tinha várias músicas de guerra. Tinha Estamos em Tempo de Guerra. Tom, dom, 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 dom. Tinha um solo de bateria essa música. O Senhor dos Exércitos está levantando. Então tinha essas músicas aí. E nessa época da guerra, o pessoal inventou um negócio chamado Nova Era. Que tudo era Nova Era. O Arlindo não sabe do que eu estou falando. Ele nasceu depois desse movimento. Ele está assim, o que é isso? Eu não vou repetir isso no microfone, porque é melhor não. Apesar que depois do padre do ano passado, eu podia falar o que eu quisesse aqui. Mas tudo bem, vamos seguir para Carol não me demitir. E aí, começou o negócio da Nova Era. Então, assim, tudo era Nova Era. Cartão Visa Nova Era, camisa preta Nova Era, fazer xixi sentado era Nova Era, então tudo... E aí tudo era Nova Era, aí não podia fazer nada, não podia usar tênis, não podia... E aí depois teve uma outra parada da guerra espiritual, que era os livros da guerra espiritual. O que era o livro da guerra espiritual? Geralmente era um ex-feiticeiro. Você está rindo, você já leu. Era um ex-feiticeiro que se convertia. E aí pensa comigo, o feiticeiro, lá no feitiçaria, lá no satanismo, ele aprendia os segredos do diabo. Com quem? Com o diabo. Aí ele vinha, se convertia, escrevia um livro para a igreja contando os segredos do diabo. Mas quem que contou os segredos do diabo para ele? Resumindo, quem estava discipulando a igreja era o diabo. E a igreja ficava lendo um monte de instrução de ex-feiticeiro, ex-satanista, e pegava aquele monte de coisa, e é o nome da potestade não sei o quê, o nome do não sei de que lá, e aí trazia, e ficava aquela confusão na batalha espiritual. O que aconteceu foi que houve, como o Ângelo explicou, teve tanta bezerrice nesse negócio da batalha espiritual, que chegou uma hora que a igreja, ela desistiu desse tema. Para você ter uma noção, todo culto cai um demônio. Quem dessa época aqui? Que cai um demônio nos cultos. E aí o que fazia? Trazia o demônio para frente e fazia entrevista com o vampiro. Perguntava, qual o seu nome? Você vem da caravana da onde? Aí falava, tinha uma frase muito boa, quero o chefe. Quem já chamou o chefe? Não precisa levantar. Aí o demônio ficava lá dando entrevista e tal. Aí o que começou a acontecer? Que uma hora, no meio dessa bagunça da batalha espiritual, alguém teve uma ideia brilhante e falou assim, gente, não vamos parar o culto para o Senhor para ficar dando microfone para demônio. O que nós inventaram um negócio chamado salinha dos capeta? Quem já entrou numa salinha dos capeta? Não como um demônio, mas como... Quem já levou um capeta para a salinha? Aí tinha a salinha dos capeta. Quando caía um capeta, o que fazia? Levava para a salinha. Aí os capetas fizeram uma reunião entre eles, creio eu, digo eu, não Senhor, e falaram, tá sem gração, chatão. Agora quando a gente cai no culto, ninguém mais dá um microfone para a gente. Agora leva a gente para a salinha. Vamos fazer uma greve de demônio. Aí o que começou a acontecer no culto? Parou de cair demônio. A pergunta é, os demônios foram embora? Foram não, querido. Eles estão no mesmo culto. É legal que eles vão fazendo piadinhas, eu não posso transmitir as piadinhas que eles fazem aqui. E os demônios estão aí. E aí o que aconteceu é que começou a se ignorar essa realidade da batalha. E aí vamos para o texto que eu quero falar sobre batalha, que Deus nos ajude aqui nessa manhã. Paulo está falando aqui sobre um nível da batalha espiritual que ele enfrentava. 2 Coríntios capítulo 10. No versículo... Vamos ler do 1. Diz assim, eu, Paulo, peço-vos, pela mansidão e a bondade de Cristo, eu que quando presente entre vós sou temeroso, mas quando ausente corajoso para convosco. Eu suplico que quando estiver presente não seja obrigado a usar de coragem com firmeza, que espero mostrar a alguns que consideram que nos conduzimos por padrões humanos. O que está acontecendo aqui é que Paulo está sendo resistido pela igreja de Corinto, por alguns irmãos da igreja de Corinto.
e está sofrendo resistência. Versículo 3. Pois embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões humanos. Presta atenção, Paulo está escrevendo a carta para a igreja e está falando que está sendo resistido pela igreja. E agora ele está dizendo que vai lutar contra essa resistência. E a resistência vinha de onde? Vocês falam aqui, gente? Era do principado do Exu Caveira? De onde estava vindo a resistência? Da igreja. 4. Pois as armas da nossa guerra ou da nossa milícia não são humanas ou carnais, mas poderosas em Deus para quê? Destruir demônio? Diabo? Destruir o quê? Fortalezas. Destruir fortalezas. Versículo 5. Destruindo raciocínios ou sofismas, depende da tua versão, e toda altivez ou arrogância que se levanta contra o quê? O conhecimento de Deus, para que obedeça a Cristo. Agora olha a luta de Paulo. Paulo estava lutando para quê? Versículo 6. Estaremos prontos. Não, versículo 5 ainda. Vou ler de novo. Destruindo o raciocínio de toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levando cativo todo pensamento para a obediência de Cristo. Quando a gente vai olhar sobre batalha, Paulo é um mestre desse assunto na Bíblia, no Novo Testamento. Você vai ver Paulo ensinando sobre 4 níveis de batalha. Você vai pegar 2 textos aí que você pode ler, que é Efésios capítulo 2 e 2 Coríntios capítulo 10. Em Efésios 2, Paulo vai falar que nós precisamos lutar ou resistir contra o diabo, aquele que opera sobre os filhos da desobediência, contra o sistema do mundo e contra a carne. Então ele fala sobre uma luta contra o diabo, contra o sistema do mundo e contra a carne. Mas aqui nesse versículo, 2 Coríntios, ele está falando sobre um outro aspecto da luta, que é contra fortalezas. Então eu quero dizer uma coisa aqui para você. Eu acredito que nós vamos ter que voltar a ensinar sobre batalha nesses dias. Mas a nossa ênfase maior não vai ser como lutar contra príncipes e poderes, como derrubar diabo de cidades, como entender qual é o principado que opera em Montemor e saber qual que é o nível da maçonaria que opera aqui, e saber o grão-mestre e ficar sabendo qual que é o altar que precisa fazer, e jogar o sal no chão e fazer o chofar e a cambalhota profética. Eu acredito que a nossa luta nesses dias, a nossa prioridade é 2 Coríntios capítulo 10. Nós vamos ter que lutar contra fortalezas. E o que são fortalezas? Estruturas de pensamento. O que acontece é que Paulo fundou a igreja de Coríntios. E ele diz, ele fala, tem aquela frase célebre: vocês têm muitos tutores, mas têm poucos. Sabe o que ele está falando? Eu sou o pai dessa igreja, porque eu gerei essa igreja pelo Evangelho. Como que ele gerou a igreja? Como é que ele fundou a igreja? Pelo quê? Só que o que acontece é que a igreja que foi fundada pelo Evangelho de Paulo, que é a pregação do Cristo crucificado, começa a desenvolver um comportamento que estava resistindo a Paulo. Mas a pergunta é, ele estava resistindo a quê? Estava resistindo à pessoa de Paulo? Aquelas pessoas estavam resistindo ao quê? Ao Evangelho. E Paulo está dizendo aqui: eu vou lutar. Não com armas carnais, mas eu vou lutar para destruir fortalezas, estruturas de pensamento que se levantam contra o conhecimento de Deus. Eu acredito que esse final de semana e esse ano o Senhor está nos chamando para lutar. Por quê? Porque essas fortalezas, essas estruturas de pensamento, elas têm 2 pilares. Quais são os 2 pilares que ele fala aí? Raciocínios e altivez. Você pode repetir isso? Raciocínios e altivez. E que raciocínios são esses? São falsos raciocínios.
E eu anotei aqui, porque vai vir um monte de mestre teólogo falar aqui. Aí eu falei, vou ter que falar um negócio bonito também. Eu anotei aqui algo sobre fortalezas. Fortalezas mentais são edificadas sobre 2 pilares, né? Sofismas e altivez. Sofismas são raciocínios presunçosos ou falsos raciocínios. São conceitos equivocados que se estabelecem dentro de nós, mesmo que pareçam lógicos. É uma ilusão da verdade, uma falsa lógica que muitas vezes achamos ser escritural, mas na verdade é cultural. Sofismas são pensamentos que achamos lógicos, que produzem um tipo de comportamento, que produz uma cultura. Paulo está dizendo que eles foram edificados pelo Evangelho, mas se desviaram do Evangelho por causa de ideias, de ideologia, de pensamentos que se levantavam contra o conhecimento de Deus. E o que acontece é que esses pensamentos provocavam uma postura de altivez e arrogância. E o que é essa altivez? São pessoas que acham que a sua verdade é maior do que a verdade de Deus. E esses pensamentos, essas estruturas ideológicas, elas têm um fim. Elas se levantam contra o conhecimento de Deus. Se a gente olhar para Coríntios, olha que loucura. Você vai olhar para essa é a segunda carta de Coríntios. Se você for olhar para a primeira carta de Coríntios, você vai ver uns negócios interessantes. No capítulo 1, Paulo diz que eles tinham todos os dons espirituais. Coríntios era uma igreja extremamente profética, onde talvez ele mais ensina sobre o funcionamento da liturgia profética. Por quê? Porque era muito profético, tinha profeta para todo lado, dons espirituais, dom de cura e milagre, tudo acontecendo lá. Só que, no capítulo 3, Paulo disse que a igreja era o quê? Carnal. Eram como crianças que não podiam receber alimento sólido. Ele fala que na igreja de Corinto haviam ciúmes, contendas e divisão. Havia um alto nível de imoralidade sexual. Tanto é que tinha um cara lá que fazia sexo com a mulher do seu pai. Olha que loucura. E aí Paulo faz uma coisa que meu sonho. Um dia vou ter autorização para entregar alguém para Satanás. Paulo entrega o cara para Satanás para que, se possível, o espírito dele se salvasse. Meu sonho é fazer isso aí. O pessoal está rindo, mas é verdade. Alguém já perguntou a Deus se podia entregar? Algum pastor aqui já falou: Senhor, posso entregar essa pessoa para Satanás? Eu já. Aí no capítulo 11, Paulo está falando que no meio do ambiente profético, as mulheres estão profetizando sem véu, porque o véu era o sinal que a mulher era casada, era submissa ao seu marido. A mulher está profetizando, olha que loucura, num ambiente de insubmissão familiar, insubmissão ao seu marido. Aí, Paulo fala um negócio suave. Paulo é uma bênção. Ele fala que a mulher que profetiza sem o véu, ou seja, sem submeter ao seu marido, ela é como se tivesse careca. Que naquela época, as mulheres carecas eram as prostitutas, nunca sei falar essa palavra, mas eram as prostitutas cultuais. Como é que você sabia se a mulher era uma prostituta cultual, se ela era careca? Aí Paulo está dizendo, se você quer se envolver no ambiente profético, sem se sujeitar, é como se você fosse uma prostituta. Aleluia. Paulo era doce. Aí tem um outro versículo que ele fala que os homens profetizavam de véu. Esse é difícil. Aí eu fui consultar os universitários, né? Que é os meus 2 universitários. Na verdade, o Ângelo fugiu dessa aí. Aí ele falou, essa eu fujo. Aí fui para os níveis maiores do universitário. Fui no Aldair, o Aldair também fugiu. Aí eu falei, vamos pegar o grão-mestre, né? Liguei para o Igor Miguel. Falei, Igor, me ajuda nessa aí. Aí ele já tinha feito uma pesquisa. Que na verdade, quando eu falo que o homem profetizava com véu,
ou com a cabeça coberta, ali era um homem com a cabeça velada, ou seja, os homens estavam se vestindo como mulheres e estavam no meio do ambiente profético. Em submissão, homossexualismo e profecia comendo. Aí ele fala assim, isso aí é a igreja de Corinto, que foi fundada pelo Evangelho, que Paulo está resistindo. Ciúme, contenda, carnalidade, imoralidade, insubmissão e profecia comendo. Aí, para piorar, no capítulo 11, ele fala sobre a profanação da mesa do Senhor. Aleluia! Ele fala, quando vocês se reúnem, é para a morte e não para a vida. Por quê? Porque vocês se reúnem, cada um come a sua comida e o outro passa fome. Egoísmo. Arrogância. E aí ele fala, tem gente que está se embriagando. No culto, os caras estavam se embriagando. No ambiente da igreja, havia embriaguez. E aí ele fala, se você vai participar da mesa do Senhor, examine-se a si mesmo, aquele que participa da mesa sem discernir o corpo, come para sua... Está quieto aqui, o que foi? Sua própria? Aí ele fala assim, alguns estão... Fosse só um, né? Me ajuda, Dani. Porque vocês estão vivendo dessa forma, alguns estão doentes e alguns já morreram. Sabe o que ele está falando? Que tinha gente na igreja que morreu. Porque vivia nesse ambiente profético. No meio de toda essa loucura, baseada em fortalezas mentais. Que eram contra o evangelho que ele tinha pregado. Paulo está dizendo que vai lutar contra toda a estrutura de pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu acredito que dentro desses conceitos da hipergraça, existem sofismas ou argumentos que para mim são os mais graves, que os irmãos vão entrar com profundidade aqui, hoje e amanhã. Mas eu vou citar 4 pontos, rápido, e aí cada um vai falar de um ponto aí, e vai entrar com autoridade aí para destruir tudo. E dentro desses falsos argumentos, tem 4 coisas que para mim é a loucura que a gente está entrando no Brasil. Só um parênteses. Eu esqueci de falar isso, quando eu tive esse sonho, eu também liguei para um outro profeta. Fiz um Skype com o Judson Oliveira. Quem sabe quem é o Judson aqui? Judson, todo mundo. E ele mora nos Estados Unidos. Eu fiz um Skype com ele. Ele falou uma coisa para mim que me deixou assim assustado. Porque ele falou que lá nos Estados Unidos, onde ele está morando, isso aí é uma realidade que já está assim, se alastrando há muitos anos. E a frase que ele usou foi, o Brasil está querendo entrar num buraco que os Estados Unidos entrou e está tentando sair. Os Estados Unidos entrou no buraco e não sabe como sair, e o Brasil está querendo seguir nesse buraco. Então, baseado nisso, tem 4 pensamentos aí que esses dias a gente vai bater aí. Número 1, nós estamos no tempo da graça, por isso a lei moral foi abolida. Quem já ouviu a frase, o Antigo Testamento é para os judeus? Quem já ouviu isso? Quem já ouviu falando que nós precisamos focar no Novo Testamento e o Antigo Testamento não é importante? Alguém já ouviu isso? É grave o Brasil. Me orientaram a não citar nomes. Eu vou ser obediente. Acabei de falar de submissão, né? Pô, imagina. Acabei de falar, né? Eu caio morto aqui agora. Um anjo aqui me fere. Você está doido, né? Não vou citar nome não. Mas, outro dia, me deram um livro. E o livro era um ensino sobre profético. De um autor muito famoso nos Estados Unidos. Best-seller. Talvez um dos caras que mais escreve livro sobre profético hoje. E nesse livro, que eu não vou citar porque eu não posso, ele escreve 3 capítulos nesse livro, ensinando que que qualquer princípio sobre profecia, que você se baseia sobre qualquer texto do Antigo Testamento, se você faz isso, você tá fora do profético da graça.
O cara gasta 3 capítulos no livro ensinando que nós não precisamos ler o Antigo Testamento, porque nós estamos na graça. E se estamos na graça, não tem mais lei. Agora a pergunta é: o que é a lei, gente? Agora eu vou dar uma de teólogo. Vou citar um cara. O Michael Horton. Ele diz que lei é tudo aquilo que Deus exige de nós. E ele vai falando sobre... É como se Deus traçasse uma linha entre aquilo que é santo e é profano. Agora tu imagina, se alguém diz que nós estamos no tempo da graça e não tem mais lei, o que ele está falando? Que não tem mais limite. Cada um vive segundo a sua própria consciência. E aí o Papa lá de Jerusalém, lá, o Dan Juster, teve aqui. O Papa o pastor lá, é o pai lá, pô. O apóstolo, o mestre, o ninja lá. Dan Juster, ele falou uma coisa brutal. Ele fala que tentar diminuir a lei ou tirar a lei no tempo da graça, ele usou um termo mais bonito, mas eu vou transliterar, é burrice. Por quê? Porque no tempo da lei, que o pessoal fala, né, no primeiro pacto, havia graça. Por quê? Porque Israel foi eleito pela graça. Abraão foi salvo pela fé. E no tempo da graça existe lei. Jesus gastou 3 capítulos de Mateus só ensinando sobre a lei. Sermão do Monte. Paulo fala, Romanos 12, 13, 14, ele fala sobre lei o tempo todo. Ame o seu inimigo. Não pense de si mais do que deve. Se sujeita às suas autoridades. Jesus vai falar sobre se foi falado que você não deve assassinar, agora você não deve odiar. Se falaram que você não podia adulterar, agora você não pode olhar com cobiça. Ele está ensinando sobre a lei, sobre limites. Então esse ensino que a lei foi abolida, a gente vai ter que arrancar do nosso meio. Amém? Então vamos para o segundo, que aí os caras vão entrar nisso aí com pesado aí. O segundo sofisma seria Jesus. Não, o segundo seria Deus não pune ninguém no tempo da graça. Esse que eu gosto muito desse. Nós temos no tempo da graça, porque Deus é bom. E eu não vou citar o nome de outro livro, o autor, mas tem um livro aí que fala que Deus é bom. Não, mas eu não citei o nome do autor. E ele vai falar que Deus é bom. E Deus é como um pai que cuida dos seus filhos e nunca daria uma cobra. E ele não pode punir, porque nós estamos no tempo da graça. Aí a gente esquece que estava num culto em Jerusalém, aleluia. No meio do culto, um casal abençoado, Ananias e Safira, mente no valor da oferta. O que acontece no meio do culto? Vocês falam aqui, gente? Eles morrem. Eles morrem aonde? No culto. Agora sim, eles se negaram a dar oferta. O que eles fizeram? Eles me deram Eles mentiram no valor da oferta. Né? Agora tu imagina, o cara que mentiu no valor da oferta morreu no culto. Imagina um monte de gente que nem dá nada. Aleluia. Pô, não sei o que é pior, né? O cara que não quer dar, o cara que dá um pouquinho, né? Sei lá, mas só sei que o cara morreu. E era no tempo da graça. Aleluia. Alguém dá um glória aí, gente. Aí o governante, né, Herodes, ele faz um discurso bonito e o povo fala, olha, ele fala como se fosse, né, tem a voz de Deus. Aí ele, em vez de dar graça, dar glória a Deus, ele se ensoberbece. Ele fica altivo. Aleluia. O que diz a Bíblia? Deus vai lá e mata. Agora tu imagina se todo líder que fosse soberbo,
Deus fosse lá e matasse. Imagina, se todo político, pensa, o cara era um político. Já pensou? Político, soberbo, Deus mata. Vai ser uma filhinha de anjo só para... Aleluia! Agora eu vou ler um aqui que é o melhor. Jesus, é Jesus falando. Quando Jesus fala, é melhor a gente ouvir. Vamos lá em Apocalipse 2. Esse é o melhor de todos. Apocalipse 2:20. Aleluia. Igreja de Tiatira. Jesus está liberando uma profecia para a igreja de Tiatira. Para uma igreja. Era para quem? Para uma igreja. Igreja de uma cidade. 2:20. Mas tem contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem. Então havia uma mulher que aí não sei se o nome dela realmente era Jezabel, parece que sim, ou se Jesus está associando essa mulher ao nome de Jezabel, não sei lá, só sei que tinha uma mulher que tinha uma ação profética na igreja, e essa ação profética produzia imoralidade e idolatria. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender da sua prostituição. Agora que vem a ação da graça de Jesus. Aleluia. Farei com que ela adoeça. Quem já ouviu que Deus não pode fazer ninguém ficar doente? Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Tem um irmão também, muito antigo, escreveu vários livros sobre a fé, também não vou citar o nome, que ensinou sobre cura e falava muito isso, que Deus não coloca doença em ninguém, porque Deus é bom. Quem já ouviu isso? O que Jesus vai fazer com a mulher que não se arrependeu? Farei com que ela adoeça. Enviarei uma grande tribulação aos que cometeram adultério com ela, se não se arrependerem das suas práticas. Agora vem, hein? Matarei quem? Quem que está falando? E qual é o tempo aqui? O tempo da graça. Matarei os filhos dela, e todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda mentes e corações, e darei cada um segundo as suas obras. Isso aqui é graça. Hebreus 12 diz que Deus açoita aqueles que ama. E assim como o pai açoita os seus filhos naturais, o pai espiritual açoita os seus filhos. Para quê? Porque todo filho que é açoitado ou é corrigido, ele experimenta da santificação. Quem quer ser santo aqui? Quem quer experimentar a santificação? Quem quer ser açoitado aqui? Aleluia. O Ângelo não espera por esse dia. Vai vir um papel aí, né, Ângelo? Vai trazer muita santidade na sua casa, né? Deus não pune ninguém, Deus não corrige ninguém. Nós estamos no tempo da graça. E aí a gente entra no terceiro ponto, que é: Jesus já perdoou todos os nossos pecados. Passado, presente e futuro. Então, se Jesus já perdoou todos os meus pecados futuro, então eu posso fazer o que eu quiser. Já está tudo na cruz. Eu estou no tempo da graça, eu vivo a graça. E eu estou em Cristo. E agora o meu Pai é bom. E Jesus já levou todos os meus pecados futuros na cruz. Então eu vivo como eu quiser. Aí mistura com esse novo advento do calvinismo no Brasil, de um monte de jovem que não sabe nada sobre Calvino, que começa a falar que eu sou salvo para sempre. Então, olha, agora juntou. Se Jesus já perdoou todos os meus pecados futuros, e eu sou salvo, não perco a salvação, agora, meu amigo, eu vivo como eu quiser, na imoralidade, na mentira. Eu vivo como eu quiser, porque eu estou na graça, eu estou em Cristo. E ninguém pode me tirar da mão de Deus.
E Deus nunca vai me punir, porque eu estou na graça. Vou contar um testemunho. Meu Deus. Uma vez, quando eu trabalhava numa empresa de tecnologia muito grande. Você precisa entender que a empresa que eu trabalhava era uma empresa de especialistas em TI. Então, sim, especialistas em TI quer dizer que todo mundo é meio hacker, assim, meio violento nessa área. E lá, tipo, não é igual rede de empresa normal, que tem aquele monte de coisa que ninguém vê. Lá todo mundo acessava tudo. E tinha um amado que trabalhava lá na empresa, que ele tinha, quem já trabalhou com grande empresa, com rede, vai saber, ele tinha um home folder. O que é o home folder? Ele tinha a pasta dele de trabalho, onde ele guardava os arquivos dele de trabalho. Aleluia! Só que tinha os caras lá safados, os caras ficavam vasculhando para ver o que todo mundo botava na sua home folder. Adivinha o que esse rapaz tinha na home folder dele, na pasta de trabalho dele? Tinha várias fotos dele com a esposa dele fazendo swing, pode usar essa palavra aqui, né? Tipo blues, swing, Resumindo, era ele, a mulher dele, a esposa dele, fazendo sexo com um monte de gente. E tinha várias fotos. E o legal é que a mulher sempre ia no trabalho encontrar ele para almoçar. Então todo mundo via as fotos e via a mulher dele chegando, abria a foto. Ah, é você. Aí eu fiquei sabendo disso. E aí eu, misericordioso que eu sou, um bom cristão, um dia chamei esse cara. Só um detalhe no testemunho. Aí chegou no dono da empresa, no chefe. Aí eu pensei, agora o dono da empresa ficou sabendo, vai chamar esse cara, vai dar uma lavada e vai brigar com ele e mandar tirar as fotos. Sabe o que o dono da empresa fez? Sempre quando entrava alguém novo na empresa, ele falava, esse aqui é o teu celular, esse aqui é o teu notebook, essa aqui é a tua senha e essa aqui é as fotos da mulher daquele cara ali. Então todo mundo via os negócios. Aí um dia eu, como um bom cristão, levei o cara para almoçar. Eu falei, amigo, me ajuda. Me ajuda a te ajudar. Tira essas fotos do negócio, tá todo mundo vendo, cara. Tua mulher vem aí, cara. Todo mundo vendo a tua mulher aí, bicho. Aí ele, não, tá, vou tirar, tá. Aí eu comecei, obviamente já estava ali mesmo, comecei a falar sobre Jesus, sobre o Evangelho. Adivinha o que ele falou para mim? Não precisa pregar para mim. Eu sou salvo. Aí eu falei, você é o quê? Eu sou eleito, predestinado. Sabe o que ele falou para mim, Ângelo? Efésios capítulo 1, ele citou o versículo. Resumindo, ele era presbiteriano. Não citei nome de ninguém, só citei o nome de um lugar. Me falaram que não podia citar nome de pessoas. Ninguém falou que não podia citar nome de denominação. E aí, ele era dessa denominação que vai cortar o vídeo. E eu comecei a pregar o evangelho para ele, Arlindo. Aí ele virou e começou a pregar o evangelho para mim. Sobre a eleição, sobre a... Não, ele tinha a Bíblia de Genebra. Porque eu sou salvo, eu sou eleito, citou Jacó, Esaú, antes do ventre, de fazer nada bom ou ruim. Eu escolhi. Maluco! E eu sou salvo, e eu não posso perder minha salvação. Então eu posso fazer o que eu quiser, porque a graça de Deus me alcançou. E adivinha? Ele nunca tirou as fotos do folder. Está lá até hoje. Tipo, o Juan, você fica assim. Mas às vezes, aí qual que é o problema? Aí volta no sonho. E aí nossa conversa com o Ângelo. Quando eu olhava essas coisas, eu olhava uma coisa assim, mas isso aí isso é um negócio muito distante, isso é um caso aí que esse cara é maluco. Aí depois a gente começou a perceber que não é que isso virou um comportamento. Não tem lei, não tem correção, está tudo perdoado. E o último ponto é, salvação é pela fé e não precisa de arrependimento. Então o que está acontecendo hoje, e nós vamos ter que lutar contra isso, são pessoas que creem em Jesus, mas que não vivem como cristãos.
não submete a sua vida ao Senhor e de Jesus, não submete a sua vida à lei dele, não vive uma vida de arrependimento e vivem como querem. Sabe o que Paulo está falando para Coríntios? Eu vou resistir vocês. Eu vou resistir o modo de vida de vocês. Eu vou lutar contra vocês, para que vocês se tornem escravos da obediência de Cristo. E como que Paulo ia lutar? Ele fala em Efésios capítulo 6. Como que nós vamos lutar? Gritando contra principados e potestades? Sai espírito da hipergraça! Nós vamos ter que começar a gritar com pessoas, sem citar o nome, óbvio. Em vez da gente ficar cantando música, sai espírito e sai demônio, nós vamos ter que gritar, sai pessoa daqui, vai embora. Paulo corrige o cara que pegou a mulher do pai lá. Paulo está dizendo, vocês sabiam disso, não fizeram nada. Nós vamos ter que lutar contra argumentos. Nós vamos ter que lutar contra pensamentos. Ideias que se levantam contra a verdade de Deus. Ideias que se levantam contra o conhecimento de Deus. E lá em Efésios 6, Paulo diz como que nós vamos lutar. Qual que é a única arma da armadura lá que Paulo fala lá em Efésios 6? Qual é a única arma? A espada. E a espada do Espírito. Qual é a espada do Espírito? A palavra. Como que nós vamos lutar contra isso? Pregando o Evangelho. Eu oro pelos evangelistas. Eu acredito que é um tempo que Deus vai levantar muitos evangelistas no Brasil. Pessoas que vão pregar o Evangelho. Evangelizar a igreja. Nós temos que voltar ao Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho. E eu já caí nesse erro de pregar um monte de coisa psicodélica e um monte de coisa complicada pra caramba. E todo mundo falando, caramba, olha que impressionante que o Fábio falou. Ou um monte de coisa louca de anjo, de legislação, de céus e não sei de quê. Não que isso não seja importante. Mas o problema é que nós gastamos muito tempo falando de um monte de coisa mística e louca, que é legal. E a gente gasta pouco tempo pregando o Evangelho. O problema é que a gente criou uma igreja pseudo-profética louca. Sem princípio, sem nada. Cada um vivendo como quer. E eu acredito que o Senhor está nos corrigindo no Brasil nesses dias. E a impressão que eu tenho é o seguinte. O Senhor está vindo com algo para o Brasil. Está descendo algo do céu. Eu não estou falando, eu estou falando de algo real. Está vindo. Mas está vindo um vento aqui, ó, embaixo, para limpar aqui. Existe um vento que vai limpar aqui, porque ele está procurando um lugar para descer. Ele está dando uma oportunidade para nós nos arrependermos, cara. Arrependemos da nossa altivez. Arrependemos dos nossos pensamentos, da nossa arrogância, do nosso modo de vida. Não dá mais, querido, para você ficar vindo aqui chorando todo o culto e ficar se masturbando igual um maluco na tua casa. Isso precisa acabar, você precisa se arrepender. Não dá mais para você ficar devendo um monte de gente e ficar mentindo. Não dá mais. Para viver uma vida de submissão, sem prestar conta para ninguém. Não dá mais, nós precisamos lutar. Nós precisamos lutar. Nós estamos aqui nesse final de semana para lutar.